Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar pra vocês como que foi o processo da matrícula do Caio na escola, como que funciona para matricular um filho na escola e tudo mais, como que foi a sequência disso, a lista de material escolar e tudo mais. Então, se você tem filhos ou tem interesse de saber como funciona a questão de crianças que vão entrar na escola aqui na Alemanha, fique de olho no vídeo. Bom, esse ano o Caio vai começar na escola no primeiro ano e vai completar um ano, já completou na verdade um ano que estamos morando aqui na Alemanha novamente, tá? Nós já morávamos antes 5 anos, nós voltamos para o Brasil e agora nós estamos aqui novamente um ano. Então é assim, depois que a gente matriculou, depois que a gente chegou na cidade e a gente fez o cadastro na prefeitura, que é o Anmeldung, quem tem filhos já recebe todas as informações na prefeitura mesmo, de como funciona, quais as escolas perto, quais os kindergartens, né, que seriam as creches e tudo mais. É praticamente a própria prefeitura que cuida disso para você. Eles vão te orientar conforme a idade do seu filho e tudo mais. Então foi assim, a gente recebeu a opção de algumas escolas, de alguns kindergartens, né, para entrar em contato. Então, optamos por um kindergarten que foi privado, por não haver matrículas nas outras escolas, não haver mais vagas em outras escolas, né, em kindergarten. O Caio ficou durante esse ano num kindergarten privado. Antes, né, faltando 6 meses para começar a escola, nós já recebemos em casa uma carta da escola próxima da nossa casa, escola mais próxima, convidando a gente para ir lá participar de uma reunião para os pais. Foi até sobre essa reunião que eu comentei num vídeo meu, falando que nem tudo são flores aqui na Alemanha, que eu falo a questão da diretora, que não foi muito simpática e tudo mais. Se você tiver curiosidade para ver esse vídeo, não viu ainda, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na caixinha de informações. Nessa reunião foi passado como funciona a escola, os horários, como funciona a parte pedagógica da escola. E daí fica a critério dos pais quererem ou não colocar o filho naquela escola, tá? Se você de repente não opta por aquela escola, você tem que dar algum argumento para a prefeitura, para o setor que cuida dessa parte, que é o setor de educação, o porquê você não quer matricular o seu filho naquela escola. Nós decidimos não colocar o Caio ali, nessa escola, por quê? Primeiro, para quem assistiu o vídeo sabe que eu não tive uma afinidade assim, a primeira impressão com a diretora da escola, eu não gostei dela. Eu achei assim, ela uma pessoa muito fria, sabe, para lidar com crianças. Eu achei ela uma pessoa muito dura. E na minha opinião, ao meu ver, uma criança tem que ser bem tratada na escola, ela tem que se sentir como se fosse a segunda casa dela. É claro que existem regras e tudo mais, mas na minha opinião, eu gostaria que meu filho fosse para um lugar que ele se sentisse bem, que ele se sentisse seguro, e não como uma prisão, e não como um regime militar, sabe? Por esse motivo, eu conversei com meu marido e nós optamos, né, em tentar uma vaga em outra escola, que é próximo do trabalho do meu marido, também na mesma cidade, mas próximo do trabalho do meu marido. Então foi assim, nós tivemos que fazer a matrícula nessa escola que eu não queria matricular o Caio, tá? O segundo motivo é pelo fato dessa escola que eu não gostei, seu horário até 2 horas da tarde, né? E nessa outra escola, próximo ao trabalho do meu marido, eles têm um período integral. Então facilita bastante a questão da criança ter mais tempo de ficar na escola, né? Não precisa ficar só naquele período, mas tem um horário estendido. É claro que existe um custo extra que você deve pagar para a criança ficar no período estendido, que seria um período a mais, mas como benefício também, existe professora que vão fazer coisas de arte com a criança, que vão fazer a tarefa na própria escola mesmo.
E também a questão do almoço, que eles também vem um restaurante, né, e traz a comida para as pessoas, para as crianças que pagam o almoço. Para as crianças que ficam somente até as 2 horas, as crianças não têm almoço, é o período completo. Eu não sei se tem um lanche, alguma coisa assim, um período, provavelmente tem várias pausas, né? Mas daí não existe almoço, é somente o lanche mesmo. Nós precisamos, de qualquer maneira, fazer a matrícula do Caio nessa escola próximo da minha casa, mesmo ele não estudando ali, para só depois pedir uma transferência. Depois que a gente fez a matrícula dele, a gente teve que mandar uma carta para um setor principal, assim, um órgão, né, em Karlsruhe, para eles avaliarem o caso para dar a permissão ou não da troca de escola. Depois de um período, nós recebemos a confirmação que o Caio realmente conseguiu uma vaga nessa outra escola próxima do trabalho do meu marido. Após isso, nós recebemos uma carta em casa nos convidando para participar da reunião de pais para saber mais sobre a escola, sobre horários e como funciona a escola. Foi neste momento que eu percebi que essa escola que o Caio vai estudar é muito diferente dessa outra escola que eu senti como mãe que ele não deveria estudar. Porque a maneira como o diretor é um homem, né, ele passou assim de uma forma bem mais simples como tudo funciona e falando que a questão de artes é bem mais desenvolvida nessa escola, que tem questões de esporte e tudo mais. Ele deu uma visão geral, assim, muito mais interessante do que essa outra escola, que a diretora praticamente só falou do cérebro da criança o tempo inteiro e falou sobre alimentação, que os pais não deveriam dar açúcar para a criança, não deveriam dar leite para a criança. Então, assim, ela foi muito mais racional e pensando mais na maneira mecânica, talvez, como a criança funciona. E na outra escola eu senti uma coisa mais humana, por isso nós optamos pela segunda opção mesmo. Qual é a diferença então de valores, né? Pelo que eu sei, ainda não está bem claro o valor exato, mas eu vou passar para vocês as informações que eu tive até agora, tá? Se o Caio não fosse almoçar na escola, se ele ficasse até o período de 2 horas da tarde, ele não teria que pagar nada, seria tudo por conta do governo, tá? Mas como ele vai ficar num período estendido, que seria até as 5 horas da tarde, nós vamos ter que pagar essa taxa extra, porque daí vai ter uma professora no período da tarde exclusivo para cuidar dessas crianças e dar atividades para elas. E também pelo almoço dele, que daí é um valor que eles fazem também mensal, eles calculam quantas refeições a criança teve e eles vão cobrar por mês dos pais. Então eu acredito que dá uma média de 150 euros mais ou menos por criança, tá? Caso não precisasse desse período estendido, ficaria até umas 2 horas da tarde e não precisaria pagar nada. Somente mesmo os materiais escolares, que eu já vou falar pra vocês sobre isso daqui a pouquinho. Em julho, nós recebemos várias cartas, né, da Escola Nova do Caio, falando sobre a professora do Caio, que eu vou mostrar a fotinho dela aqui pra vocês. Olha só. Essa moça aqui, eu não conheço ela ainda pessoalmente, mas eu tô bem ansiosa pra conhecer. E eu achei muito lindo, assim, porque ela mandou uma cartinha falando que em pouco tempo, né, ele já vai estar na sala de aula e que ela imagina que o Caio deve estar muito ansioso e tudo mais. Vai ser um período muito legal, com muitas novidades e descobertas. E resumindo a carta, né, ela diz que ela tá muito feliz em receber o Caio na sala de aula dela e que ela espera o Caio, então, no início das aulas, que será na metade de setembro. Então eu achei bem legal, assim, eles mandarem uma carta com a fotinho da professora, com uma cartinha. Eu já mostrei pro Caio, assim, a carinha dela, então ele já ficou todo feliz, sabe? Até eu, como mãe, eu achei ela bem querida, assim, na aparência dela, então eu fico bem tranquila também. Juntamente com essa cartinha dela, eu recebi uma Namenlisten, que é a lista de alunos da sala de aula. E no total são 23 alunos, e aqui
É diferente do Brasil, porque aqui vem primeiro o sobrenome da criança na frente e depois vem o nome da criança. Que aqui na Alemanha eles falam nome, eles falam que é o sobrenome. É totalmente diferente do português do Brasil, né? E aqui o nome que a gente conhece do português, eles falam que é Vorname, que é antes do nome, sabe? Muito legal, assim. Por exemplo, o meu nome, né, é Marusa Bárbara. Eu tenho 2 Vornames, né? E Dresch, que seria o meu familienname, que aqui eles falam nome. Então quando eles perguntam qual é o seu nome, eu tenho que falar Dresch, eu não tenho que falar Bárbara, né? Por exemplo, o meu nome primeiro, o meu primeiro nome, né? Então é muito interessante também. E aqui a gente já consegue saber quantas meninas e quantos meninos vão ter na escola do Caio. A próxima folha que veio junto com a carta foi um Schulwegplan para ir para a escola do Caio. O que significa isso? Isso significa que eles mandam... Eu não vou mostrar pra vocês porque tem o mapa da escola, né? Então não vou divulgar onde é. Mas tem um mapinha da escola, tá? Nessa folha. E aqui tem várias opções de como chegar na escola. Então o que fala aqui? Eles falam que você vai ter que treinar o seu filho algumas semanas antes de começar a escola, para ele saber qual o caminho da escola que ele tem que fazer, e que não é permitido que os pais deixem a criança na escola. Os pais, se os pais levarem a criança, os pais têm que deixar a criança ir de uma parte sozinha até a escola. Não é permitido que os pais levem até a porta da escola. E que, no caso assim, se o pai leva de carro, o pai tem que deixar a criança um pouco antes de chegar na escola, sabe? Pra criança ter a independência dela, saber atravessar a rua sozinha e tudo mais. Então é isso que eles pedem pra explicar. A questão das placas de trânsito, a faixa de pedestre, como fazer pra atravessar e tudo mais, pra criança aprender a ser independente. Então eu achei muito legal assim, sabe? Como eles... Até isso eles ensinam pra gente como fazer, né? Uma coisa assim muito legal, eles orientam os pais como agir com o filho nesse período escolar, porque é muito novo pra nós, né? Primeiro filho que indo pra escola, então é uma coisa muito diferente pra quem nunca passou por isso. E a gente tem muita preocupação, né? Ainda mais nós que viemos do Brasil, que é muito perigoso, e a gente jamais deixaria o filho com 6 anos de idade ir sozinho pra escola, né? Dá muito medo, assim. Mas enfim, eu como boa brasileira que sou, é claro que eu vou dar um jeitinho de levar o Caio nas primeiras semanas, assim, bem pertinho da escola. Eu falei já pro meu marido, orientei ele, olha, deixa ele numa rua que tu consiga ver ele indo reto até lá na frente. Porque, gente, meu coração fica muito apertado em saber que meu filho, na minha concepção, tão pequenininho, tão indefeso, vai sozinho pra escola. Eu acho que parece que corta um pouco do cordão umbilical da gente, né? Então achei muito legal essa questão da escola orientar os pais em relação a isso. Juntamente com isso tudo veio, é claro, né, a lista de material escolar. Uma lista grande, que daí eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Quais foram os materiais escolares que nós compramos, então vocês vão saber também os preços e tudo mais. Se você tiver interesse, seria interessante você ver o próximo vídeo que eu devo colocar, talvez na próxima semana, tá? Vou deixar tudo numa playlist, esses vídeos relacionados à escola e educação aqui da Alemanha, tá bom? Vou deixar também o endereço da playlist aqui embaixo, na caixinha de informações. Bom, então para finalizar a questão burocrática, veio também, é claro, uma carta, né, da escola, explicando que no total vão ser 23 alunos na sala de aula do Caio, que vão ser 13 meninos e 10 meninas. Então tudo é muito claro, assim, você sabe de tudo como funciona, é muito legal, sabe? Então te passa uma segurança legal, assim. E também na cartinha da professora já veio também os contatos dela. Então, se eu tiver alguma dúvida, se eu quiser entrar em contato com ela, se eu tiver alguma insegurança, alguma coisa, eu posso entrar em contato por e-mail ou por telefone com ela. E se eu quiser falar pessoalmente com ela, eu tenho que marcar um horário para ela reservar isso na agenda dela para poder me receber e a gente conversar
né? Então seria mais para assuntos mais sérios, assim, não para perguntar qualquer bobeira para professora, né? E no dia 15 de setembro, às 16 horas, vai ter uma missa na capela da cidade, né, da igreja, para homenagear as crianças, né, que vão começar na escola. Então é muito legal, assim, a cidade se prepara para isso, é como se fosse uma abertura, né, para essa nova fase. E uma hora depois, às 17 horas, os alunos vão entrar nas salas de aula e vão ter aula durante 1 hora, só 1 hora nesse dia. E os pais vão ficar do lado de fora, numa sala que já vai estar preparada para os pais, só daquele grupo, para os pais se conhecerem, conversarem, trocarem telefone, se tiver interesse, né? E tudo mais. Então depois de 1 hora, às 18 horas, as crianças estão liberadas e vai ser só uma entrada, assim, para as crianças verem o que é a escola, sentar na cadeira, sentir a professora, que parece ser bem legal, né? E então é isso, gente. E assim, eu tô muito satisfeita, agradeço muito a Deus por ter dado certo isso. E agradeço também a todas as pessoas que aceitaram, né, essa transferência, porque isso também não é muito simples de dar certo. Você tem que ter um argumento e tudo mais. Mas então é isso, eu vou deixar meu beijo pra vocês, vou pedir pra vocês clicarem no gostei pra nós, dar uma forcinha aí, tá bom? E se vocês quiserem, podem compartilhar o vídeo, se inscrever no canal pra ficar sempre ligadinho nessas dicas aqui da Alemanha, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau!